gravar nesse computador. Aí, deixa eu ver. Aí. Bom, o processo seletivo, ele é diferente do concurso, tá? O processo seletivo, normalmente, ele tem um prazo para terminar. Porém, os agentes de saúde, ele é diferenciado, tá? Por exemplo, eu entrei pelo processo seletivo de enfermeiro. Então, normalmente o contrato é 2 anos e às vezes pode ser prorrogado, dependendo da instituição, né, da prefeitura, eles prorrogam por mais um tempo, mas ele tem um período para acabar. Então, ou seja, eu não vou ficar a vida inteira nesse processo seletivo. Para que eu consiga, por exemplo, permanecer por mais 4 anos ou mais 2 anos, provavelmente quando tiver o outro processo seletivo, então, por exemplo, eu estou no processo seletivo. Se tiver um processo seletivo novamente para enfermeiro, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Automaticamente, quando eles chamarem os outros enfermeiros, eles vão acabar me dispensando, porque meu processo seletivo está vencido. Então, o vencimento do processo seletivo é de 2 anos, pode prorrogar por mais 2. Mas e o de agente comunitário de saúde? De agente comunitário de saúde, gente, é diferenciado. Eu falo assim que esse processo seletivo de agente comunitário, ele é uma boa oportunidade para, primeiramente, quem quer ter uma estabilidade e, segundo, quem realmente quer ter um salário um pouquinho melhor, porque dependendo se a pessoa recebe, por exemplo, eu conheço várias pessoas que trabalham na farmácia, que trabalham na padaria, que o salário é um salário mínimo. Então, o salário de agente de saúde, você vai receber 2 salários mínimos, né? Ali no mínimo, vocês vão receber em torno de 3.200. Mas o salário de agente comunitário, ele está tramitando no Congresso para que aumente mais esse salário, então vai passar para 3 salários mínimos, e também a aposentadoria com a carga horária, com o tempo reduzido, né? Então, ou seja, vocês vão se aposentar um pouco mais cedo do que a população, a média da população. Então, assim, tem bastante benefícios. E por que consegue tudo isso com o agente comunitário? Porque o agente comunitário, o salário, o repasse do salário é o Estado que faz, né? A União repassa para o Estado e o Estado repassa para o município. Então, o salário do agente comunitário, ele não vai ter oneração na folha de pagamento da prefeitura. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que chega a determinada época do ano, ou até mesmo, por exemplo, quando passou os 4 anos de mandato, no último ano de mandato, que vai ter uma nova eleição, normalmente é feito vários cortes, principalmente de funcionários, eles saem mandando embora vários funcionários porque eles precisam reduzir a folha de pagamento para dar conta de passar ali minimamente com as contas, vamos dizer assim, em dia. E aí, gente, quando começa a cortar os funcionários, eles vão cortar aqueles que estão com processo seletivo vencido, né? Foi que nem eu falei, o processo seletivo ele dura 2 anos, pode estender por um pouco mais de tempo, mas normalmente o tempo limite dele são 2 anos. Passou de 2 anos, ele já considera como processo seletivo vencido. Do agente de comunitário de saúde não tem isso, porque vocês não entram na folha de pagamento, então não tem como justificar, a prefeitura justificar que vai dispensar os agentes comunitários por conta que a folha de pagamento está muito alta. E um outro benefício do agente comunitário que a gente fala é que assim, vocês têm uma seguridade por lei que vocês não pode perder, não pode a prefeitura ficar perdendo vínculo com a comunidade. Então, vocês são o elo com a comunidade e o serviço de saúde. Vocês é que vão na casa, vocês é que conhecem a situação da família. Então, é interessante que seja mantido esse vínculo, tá? Então, referente ao processo seletivo, é isso, tá? Então, a prefeitura, ela pode fazer processo seletivo, isso está até no artigo 198 da Constituição Federal, que fala das funções do agente de saúde, como é que vai se dar, se a prefeitura pode fazer processo seletivo quando de fato precisar, porque antigamente não podia ter processo seletivo, podia só fazer concurso. E concurso, ele é um pouco mais moroso, vamos dizer. Você precisa de um pouco mais de detalhe para você organizar um concurso público, né? Então, o processo seletivo ele é muito mais fácil, muito mais rápido de organizar.
Então, por isso, foi autorizado, né? Então, agora tem na legislação que pode ser feito processo seletivo. Então, esse processo seletivo, ele está dentro até da Constituição Federal, do 198. Então, vamos ver. Aqui no edital, então, fala, né? Então, a abertura do processo seletivo, ele é destinado ao provimento desses cargos, que é o agente comunitário de saúde e o agente comunitário, agente de combate a endemias. São dois cargos parecidos, porém, tem bastante diferença nas atribuições. Por que são parecidos? Porque a fonte do pagamento é a mesma, quem vai pagar vai ser a União, que vai repassar para o Estado, que vai depositar na conta do município, na conta do fundo municipal. E só que as atribuições serão diferentes. Então, enquanto o agente comunitário de saúde, ele fica na unidade de saúde, nas ESF, que são as estratégias de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemia, desculpa, ele fica em outro departamento, ele fica ligado com a vigilância sanitária, tá? Então, esse agente de combate a endemias, o foco dele realmente é verificar as situações das casas, verificar se tem focos da dengue, verificar se tem focos, por exemplo, do barbeiro, que é o transmissor aí da doença de Chagas. Então, o foco dele é diferente. O agente de saúde, ele pode fazer isso também, ele pode entrar numa casa, verificar se, por exemplo, aquela planta está com um vasinho cheio de água, ele pode fazer orientação? Pode, mas o foco dele não é esse, tá? Ele vai fazer essa orientação, mas o foco dele é um outro perfil, e a gente vai falar isso aí mais para frente, tá? Então, além das vagas do cargo de agente comunitário e agente de endemia, vai ter o cadastro reserva. Cíntia, para onde que estão os cargos que estão destinados? Provavelmente, se vocês já fizeram a inscrição, vocês vão verificar que tem lá várias unidades e tem os endereços, né? Porque o agente comunitário de saúde, ele precisa ser da comunidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história do agente comunitário e vocês vão entender que o agente comunitário, ele tem que ser da comunidade. Por quê? Porque ele precisa conhecer quem que é aquela população, quem que é a Dona Maria, quem que é o seu José, se realmente existe uma vulnerabilidade social. Então, precisa ser da comunidade. Durante um período, fizeram o processo seletivo, onde o agente comunitário não era da região. E o que acontece? Tem gente que vai trabalhar na zona rural, por exemplo, o enfermeiro, no meu caso, o enfermeiro ele não precisa ser da área, ele não precisa ser da unidade, ali, da área da unidade, nem o médico, só o agente de saúde. E aí, o que acontece? Eu, de fato, eu trabalhei na Pedra Grande, no PSF da Pedra Grande, e trabalhei no PSF agora do Tijuco Preto. E eu vou falar para você que são áreas extremamente extensas. São áreas muito grandes, que têm ali uma extensão mesmo de área muito grande e que eu não conheço, de fato, ali tudo, né? Diferente das pessoas que moram ali, que conhecem, daqui para cá, por exemplo, a Cachoeirinha, ali já é outro bairro. Então, as pessoas que moram na região, elas têm um conhecimento. Agora, quando você não conhece, fica extremamente difícil de você organizar o serviço de saúde sendo agente comunitário, porque você precisa conhecer a população adscrita, né, da sua área. Então, por isso que o agente comunitário de saúde tem que tem que ter um comprovante de residência, mostrando de qual área você é. E o que acontece? Nesse período, eu acho que eu falei para algumas pessoas, mas eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Eu sou assim, de Salomão, da família do pessoal de Salomão, sou esposa do Túlio, na hora da Rita Salomão, que é inspetora de aluno, então muitas pessoas vão conhecer, né? Eu era de Santos, né? Eu morava em Santos, eu não era daqui, do município de Campestre, eu morava em Santos, e lá em Santos eu era concursada, tanto no estado quanto na prefeitura. No estado, eu dei aula por 9 anos no Centro Paula Souza, que são as ETECs do estado de São Paulo, que são as escolas de formação nível técnico, tá? Também atuei na prefeitura, né? No concurso da prefeitura municipal lá de São Vicente.
que é o município ali da Baixada Santista. São Vicente é a primeira cidade do Brasil, né? Só que quase ninguém conhece. A São Vicente conhece mais Santos do que São Vicente, mas São Vicente é a primeira cidade do Brasil. E eu trabalhava no hospital municipal local, né? O único, né, hospital, era o hospital de referência. Depois eu vim para cá, né? Trabalhei aqui em Minas, trabalhei aqui no pronto-socorro, no último concurso que teve de Campes, em 2016, se eu não me engano. Eu fiz a prova em 2016, me chamaram para esse processo, me chamaram da listagem do concurso, só que seguindo a lista, né, me chamaram para contrato emergencial, seguindo o processo, o concurso. E aí depois logo entrou a pandemia, isso foi em 2019, tá? Foi em 2000 e... Não, vim para cá em 2019, janeiro de 2019, e logo a gente teve aí a pandemia, né? Então eu trabalhei no pronto-socorro, depois eu trabalhei no Santa Lúcia, fui para a Santa Casa. Na Santa Casa eu fiquei praticamente por 3 anos e meio na Santa Casa e depois eu vim coordenar a atenção primária aqui do município de Campestre. Coordenei por 3 anos aproximadamente aqui o município de Campestre, então vamos dizer assim que eu entendo do que eu vou passar para vocês. Eu entendo o que é o processo seletivo, eu entendo qual que é o serviço do agente comunitário, eu entendo como são feitos os processos seletivos, porque eu já participei de várias provas, né, de elaboração de provas de processo seletivo, e também já fiz 3 cursos preparatórios para concurso público, só que a nível superior, foi para nível de enfermeiros, tá? Enfermeiros e fisioterapeutas. Bom, todo esse processo seletivo que eu fiz, graças a Deus, eu tive boas notícias, né, dos alunos com aprovações. E isso daí é muito bom, porque, que nem eu falo, eu tenho um interesse muito grande que vocês sejam aprovados nesses processos seletivos, nesses concursos, processo seletivo, porque quanto mais vocês aprovam, mais fácil fica a minha indicação para quando eu for fazer um treinamento, algum curso preparatório, as pessoas tenham confiança no treinamento que eu vou passar, né? Agora, por exemplo, se eu faço um curso, um processo, um preparatório, onde um treinamento é muito ruim, as pessoas, um passa para o outro. Ah, não, eu fiz treinamento, eu não gostei. E isso vai se alastrando igual pólvora, né? Então, eu tenho um interesse muito grande que vocês sejam aprovados. Então, eu vou me dedicar, tá? Então, eu já participei, então, que nem eu falei, desse processo seletivo para elaboração. Então, eu sei muito bem como o que realmente as bancas costumam cobrar. E isso daí vai facilitar bastante, vai ajudar vocês bastante. Aqui, tá? Para o emprego público de agente comunitário de saúde, vocês têm que comprovar a residência da área geográfica, que foi o que eu falei, né? O agente comunitário, ele precisa conhecer. Então, tem requisitos mínimos para, de fato, você fazer esse processo seletivo. Um desses requisitos é você comprovar. Então, por exemplo, quais são os PSF que estão precisando? Dentro desse período que eu passei na coordenação, e agora que eu venho acompanhando, teve bastante gente que saiu, né, saiu do serviço de agente comunitário, foi trabalhar com outras coisas, ou simplesmente engravidaram e aí resolveram não voltar, né, para atuação, por exemplo, lá na PFF da Pedra Grande. Nós tínhamos agente de saúde, lá tem uma composição, eram 4 agentes comunitários. Então, lá na Pedra Grande, a Maria Alice, a Neuza, era a Paloma e a Tayla. A Tayla saiu, foi ganhar neném, e aí ela ficou afastada no período de licença maternidade e não voltou depois. Ela resolveu tirar férias, tirar tudo que ela podia tirar e resolveu ficar com o pituco dela. E aí, obviamente, ficou faltando um agente comunitário. E aí agora a Paloma também está quase ganhando neném, ela afastou. Agora, daqui a pouco, ela está ganhando nenê. Provavelmente a gente não sabe se ela vai voltar. Então, vai precisar de mais um agente comunitário de saúde. Por exemplo, no Ana Simão, a gente tem também agente de saúde faltando. Nossa Senhora, temos praticamente 2 ou 3 agentes comunitários de saúde faltando. Então, Cíntia, como é que eu vou saber de qual área qual PSF que eu sou? Pelo endereço. Vocês vão ver lá no edital que tem uma lista de vários endereços que estão mostrando de qual PSF que é. Então, por exemplo, eu moro aqui no centro, aqui na Rua do Celinho, Autopeças. O meu PSF é o Ana Simão. Então, se eu for fazer o processo seletivo, por exemplo, o meu PSF que eu vou estar concorrendo
é o PSF do Ana Simão. Ah, Cíntia, eu posso colocar, eu moro aqui na rua próximo do Ana Simão, mas eu posso colocar o meu PSF estendo lá dos Teixeira, por exemplo? Não, não pode, né, gente? Por quê? Porque você não é daquela área. Ah, Cíntia, mas eu moro com meu irmão, sei lá, a cada 15 dias eu moro com meu irmão lá no PSF perto do PSF dos Teixeira. Posso? Aí pode. Você tem um comprovante de residência, de qual você realmente atua, né? Você vivencia um pouquinho lá. Você pode colocar sim esse endereço, certo? Só que o que não pode é você não ter nenhum endereço que comprove que você é daquela área. Tem que ter um relatório, né, à mão, dizendo que você mora, ou um comprovante de endereço de até 90 dias antes, tá? Possuir o ensino médio completo até a data da contratação. Isso aqui, por que que eu estou falando assim devagar? Porque eu conversei com várias pessoas, não foi uma, não foi duas, foi mais de 5 pessoas que eu conversei. Eu perguntei, você não vai fazer a prova de agente comunitário? A pessoa, eu não vou, eu não tenho o ensino médio completo. Falei, não é possível. Falei, faz a inscrição, faz a prova, vai correr atrás desse ensino médio, vê lá ali na Anhanguera, algum curso ali perto que você, ou pela internet, você consiga fazer, concluir o ensino médio, fazer as provas, porque o ensino médio precisa ser na data da contratação. Então, vamos supor que você fique no cadastro reserva e daqui a 6 meses te chamam para esse cadastro reserva, né, para preencher a vaga. O que acontece? Daqui a 6 meses você já conseguiu concluir seu ensino médio. Então, não perca a oportunidade. Se vocês conhecem também alguém que, né, não quer fazer porque não tem ensino médio completo, pode falar que pode fazer porque tem que ter o ensino médio completo até a data da contratação. Cíntia, eu estou no ensino médio ainda, vou terminar só no final do ano, posso fazer? Pode, né? Pode fazer. Só que na hora que eles chamarem você, você tem que estar com o ensino médio completo. Vamos supor que eles chamem só ano que vem. Aí, ano que vem, você já terminou o ensino médio, dá tudo certo, certo? Possuir idade mínima de 18 anos completo até a data da contratação. Cíntia, eu tenho 17 anos, posso fazer? Pode, faz, né? E torce para te chamar quando você completar 18 anos. Gente, eu completo só em dezembro. Ok, faz. E, de repente, vamos torcer para que te chame para depois do teu aniversário, porque você precisa ter 18 anos completo. Possui aptidão física e mental para exercício das atribuições. Lógico que tem ali as vagas para PCD, tá? Tem ali as indicações. Quais são essas classificações, né, de PCD. E não acumular cargos empregatícios ou funções públicas, salvo em hipótese nas acumulações lícitas previstas. Então, por exemplo, o trabalho de agente comunitário de saúde é de segunda a sexta, das 7 às 4. Você não pode arrumar um outro serviço que seja no mesmo horário. Então, por exemplo, eu trabalho na administração da prefeitura, estou fazendo a prova de agente, passei e quero ficar com os dois. Não pode, ou você vai ter que ficar com um ou ficar com outro. Cíntia, mas eu trabalho à noite na recepção do pronto-socorro. Posso trabalhar como agente de saúde no PSF? Dá certo, né? Porque aí tem compatibilidade de vínculo. Então, você consegue atuar nos dois cargos. Só que tem que ser cargos horárias diferentes, né? Oposta para você dar conta de conciliar os dois. Está com as obrigações eleitorais em dia e, se for do sexo masculino, as obrigações militares, certo? Não ter sofrido não ter sofrido nenhuma punição, penalidade no serviço público, tá? E atender os demais requisitos desse edital. Então, as inscrições vocês vão fazer por esse link, tá? O candidato vai preencher integralmente, vai mandar ali o comprovante, né, de endereço, vai preencher todos os itens que estão nesse período da inscrição. Peraí, a inscrição vai até dia 27/8, até dia 27 de agosto vai acontecer as inscrições, tá? Depois desse período, né, do dia 31/8, vai acontecer a homologação dos candidatos. Quem que foi, de fato, que preencheu, eles vão avaliar as inscrições, quem de fato preencheu tudo certinho,
Então, homologou é quando realmente vai mostrar quem de fato vai poder participar da prova. Cíntia, eu preenchi lá a inscrição, sei lá, esqueci de concluir a inscrição. E aí eu fui perceber no dia 29. E aí? E aí que você não vai conseguir fazer a prova, né? Porque vai estar lá indeferido. Você tem que concluir certinho na hora da inscrição. Concluiu com todos os dados, preencheu tudo, tá? Aqui, os comprovantes, né? Comprovante de residência, né? Tem que ter aí em até 90 dias anteriores da data do encerramento da inscrição. Então, esse é um comprovante, pode ser conta de água, de luz, que tenha no seu nome, ou qualquer outra correspondência que esteja no seu nome, no endereço que você quer prestar aí a prova. Então, a prefeitura vai verificar tudo certinho. Então, aqui, da classificação de validade, né? A prova em si, ela tem uma validade dos critérios de desempate. Então, por exemplo, classificou a ordem lá das pessoas que fizeram a prova e tiraram uma nota. Então, você foi lá, tirou uma nota. Vamos supor que você acertou 62 pontos, mas a dona Maria e o seu João também acertou 62 pontos. E aí, quem que vai ficar primeiro, quem que vai ficar em segundo, quem que vai ficar em terceiro? Então, em caso de empate, vai ser adotado os seguintes critérios suscetíveis. Então, vai lá olhar a dona Maria, o seu João, o seu José. Aí, quem que é o maior de idade entre os candidatos? Então, maior idade entre os candidatos com idade igual ou superior a 60 anos. Ou com maior idade. Então, a dona Maria tem 49, o seu José tem 50 e o seu João tem 51. Então, o seu João que fez 62 pontos, ele vai passar na frente por conta da questão da idade. Mas vamos supor que todos têm 51 anos. Aí vai um maior número de acerto de conhecimento específico, que é isso que a gente vai estudar, a parte específica. Quem acertou mais dos três, né? Se os três tiverem a mesma idade, vai para o conhecimento específico. Olhou lá a parte do conhecimento específico, né? Vai ver quem que Cíntia, acertou mais, aí vai passar na frente. Cíntia, os três tiraram a mesma nota no conhecimento específico. Eram 20 questões, os três acertaram as 20. O que vai fazer? Vai para o número maior de acerto nas questões de língua portuguesa. Aí olhou, os três estão lá com questão de número de língua portuguesa, que é de português. Os três acertaram lá, um acertou mais, ele vai passar na frente. Ah, sim, já os três acertaram igual. O que vai fazer? Será realizado um sorteio público com data, horário e local para divulgar esse sorteio, tá? Então é isso, tá bom? Então, assim, peraí só um pouquinho. Então, vai pegar, o sorteio vai acontecer quando os critérios de desempate não forem o suficiente. Então, olhou, tem a mesma idade, acertou a mesma quantidade de conhecimento específico e de português, aí vai para o sorteio, tá? Então, basicamente, sempre consegue desempatar ali pela idade, pelo conhecimento específico. Mas, em todo caso, no último caso, se não deu, é o sorteio que vai acontecer, certo? Então, aqui, a nossa data da nossa prova, ela mudou, né? Então, a nossa prova antes era em agosto. Agora, a prova, ela será em setembro, dia 19 de setembro. Então, vai ser às 9 horas, das 9 horas da manhã até meio-dia, tá? Então, a prova escrita vai ser dia 19 de setembro. Então, vocês têm um tempo um pouco maior para estudar, praticamente quase 20 dias a mais, né, para vocês estarem estudando para a prova do concurso público, certo? Então, basicamente, é isso. Então, os candidatos aprovados para a vaga, então, além do cadastro, então, além das vagas, né, previstas, a gente tem aí os cadastros reserva. Terão 5 questões de português, 5 questões de matemática,
5 questões de informática e 5 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimento específico. Conhecimento específico ele tem um peso maior até no critério de desempate, mas é muito importante vocês estudarem a parte de português, matemática e informática para pelo menos conseguir uma pontuação ali diferenciada, né? Não adianta vocês gabaritarem também somente específica e, de repente, português, matemática, informática, vocês não acertarem nada. Vocês têm que ler ali também um conhecimento de português, matemática. Praticamente conhecimento de português, matemática e informática são conhecimentos básicos, tá? São conhecimentos de ensino médio mesmo. Então, tem bastante vídeos no YouTube, foi que nem eu falei, eu não vou ministrar aulas de português, aulas de matemática, aulas de informática, porque, gente, é um outro universo. Eu falo assim que você ser professor de português, você tem que dominar português. Você ser professor de matemática, você tem que dominar matemática, né? Então, assim, informática, mesma coisa, que nem eu falo, eu sei português, sei matemática, sei informática, para mim sobreviver. Mas para a gente no dia a dia, né? Eu conseguir desenvolver as atividades no dia a dia. Mas se for para me ensinar, dizer que eu tenho domínio de ensinar informática para uma outra pessoa, aí eu já falo que já fica mais difícil, porque a nível de processo seletivo não é o básico, sabe? De como é que liga o computador, como é que imprime uma foto. Isso daí eu consigo ensinar para uma pessoa. Mas, né, a nível de concurso, eles pedem uma coisa mais técnica, tá? Então, eu deixei o material em PDF para vocês estarem assistindo, desculpa, estarem vendo essas aulas, e também vocês conseguem pegar ali pelo título do conteúdo no YouTube mesmo, né? Então, coloca ali, informática básica para concurso. Aí você vai ver que vai ter vários vídeos mostrando ali um pouquinho de informática básica. E aí, o ideal é que vocês também peguem algumas questões de informática básica para o concurso, né? Para vocês irem respondendo. Então, basicamente é isso, gente, do edital, tá? Cadê? Aqui, depois do processo seletivo, os candidatos que vão ser aprovados, eles vão vai ter um treinamento, né? Que é como se fosse um curso preparatório para você ser agente de saúde. Então, Cíntia, mas eu fiz o curso com você, não serve? Não, tem que ser o curso de fato, o curso que você está fazendo aqui, ele é preparatório para a prova do agente comunitário, tá? O curso que você vai fazer de preparatório para agente de saúde, eu já dei esse curso, esse curso, na verdade, ele é um curso que vai explicar as atribuições do agente comunitário, vai te explicar, vai te ensinar a verificar a pressão, vai te ensinar a verificar uma glicemia, vai te fazer orientações de como atender um paciente diabético, quais são os indicadores da atenção primária que você tem que concluir essa meta, quantas visitas você tem que atuar no mês. E é isso que no treinamento eles vão te passar, certo? Mas isso daí é para uma outra conversa depois da sua aprovação. Aqui são os documentos, né? Os documentos. Na verdade, minto, isso aqui é o que você tem que ter no dia, né? No dia da prova. Então, um documento com foto, tá? O comprovante de inscrição, que é aquele, na hora que você fez a inscrição, vai gerar como se fosse um comprovante, tá? Caneta transparente, que normalmente é aquela Bic, tá? Caneta transparente com tinta azul ou preta. Os documentos que vão ser aceitos vai ser carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional. Então, tem que levar um documento com foto, comprovante de inscrição e caneta azul ou preta. E água, né, gente? Levar bastante água, um docinho para você comer e ali tá ajudando na hora da prova. Isso aí eu vou falar com vocês quando a gente estiver próximo à data da prova. Eu vou dar algumas dicas de como fazer a prova, né? O que pode te ajudar na hora da prova. Certo? Dúvidas por aqui, gente? Por enquanto? Dúvidas? Posso seguir? Dúvidas? Ok. Dúvidas. Esperar aqui o pessoal responder para a gente prosseguir. Tá? Agora eu vou prosseguir.
Pessoal, vocês estão muito comportados, vocês estão muito quietos. Estou achando que ninguém almoçou aqui. Estou achando que todo mundo está com fome. Ninguém almoçou, todo mundo está com fome, por isso que ninguém tá respondendo nada. Olha lá, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui vocês estão respondendo no WhatsApp aqui, eu não estou vendo. Deixa eu ver. Não, eu tô achando que vocês estão muito quietinhos. Boa tarde. Gente, Deixa eu ver, deixa eu eu ver. estou acostumada Só tá respondendo aqui no com grupo. o Meet. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui o que o pessoal está respondendo aqui. Gente, eu estou acostumada com o Meet. Uai, gente, se quiser, a gente muda depois, tá? Do Zoom pro Meet. Eu consigo Normalmente as minhas falar. aulas, gente, eu empolgo, geralmente tem aí uma Oiê, tudo bom? grande. O Meet, ele é bem parecido com o Zoom, tá? Você vai ter uma barrinha embaixo. Quer ver? Deixa eu ver onde que tá essa barrinha. Ó, eu vou entrar Tudo aqui bem, gente? e explicar para vocês Tô como é. na aula. Quando vocês entram na reunião, Amém. vocês Obrigada. vão lá, vai entrar, né? Amém. Com Deus também. Até mais. Tchau. Do aplicativo. Gente, vamos ver se eu consigo entrar aqui. Aí eu vou explicando para vocês, porque o que que acontece? O Zoom, eu paguei esse aplicativo porque você consegue gratuitamente você ter uma hora gratuita, né? Você consegue dar uma hora de aula gratuita. Como eu sou uma pessoa que eu me empolgo pra caramba quando eu vou dar os treinamentos, gente, eu faço meu treinamento, é uma entrega muito grande. Eu entrego muito conteúdo. E aí, o que que acontece? Eu tinha uma necessidade de ter mais de 45 minutos de aula, né? Eu tinha liberado 45 minutos de aula apenas, pelo Meet. E aí, no Zoom, a gente paga mensal, e eu tenho aí a autorização de conseguir quantas horas eu precisar, né? Sem cortar o, as aulas, né? Porque quando dava 45 minutos, eu tinha que encerrar a aula, porque ele contava o tempo lá, aí eu tinha que encerrar porque cortava a aula. Meu celular tá bem ruim, gente, eu não consigo entrar. Mas depois eu vou tentar entrar pelo outro aplicativo para vocês verem, tá? Mas assim, pode mandar aqui no grupo do WhatsApp que eu estou acompanhando também, tá? Bom, basicamente sobre o edital é isso, tá? Sobre o nosso edital é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar. Agora eu vou colocar aqui no conteúdo. Peraí, deixa eu só. Deixa eu só. Ai, peraí, para eu poder compartilhar a tela direitinho para vocês. Compartilhar. Vou só a página aqui. Todo esse material em PDF eu também estarei mandando para vocês, tá? Material em PDF eu vou estar mandando para vocês. Que aí vai facilitar bem, né, para vocês estarem acompanhando tanto o conteúdo quanto a parte do material em videoaula. Ok, então. Bom, o conteúdo específico, ele vai falar dos artigos da Constituição Federal, tá? Os artigos da Constituição Federal e também os artigos específicos, né? O Estatuto do Idoso, vai cair também sobre a parte da legislação do SUS, sobre a saúde da criança.
sobre a Lei 8080, sobre a Lei 8.142, os artigos da Constituição Federal. E eu vou iniciar hoje com os artigos da Constituição Federal. Alguns editais, eles cobram aí dos artigos 194 até o 200, tá? O concurso de vocês está cobrando do artigo 196 ao 200, então não colocou o artigo 194 e 195, que fala sobre a Seguridade Social, tá? Então, a gente não vai estudar sobre a Seguridade Social, nós vamos estudar desde o artigo 96 ao 200, tá? Então, vamos lá. Do artigos da Constituição. Artigos da Constituição é o primeiro item da nossa prova, né, do específico. Quando a gente coloca lá o edital, ó, deixa eu ver se eu pego aqui o edital. Quando a gente pega aqui o edital, ele vem, cadê? Vai para baixo. Agente comunitário de saúde, aqui, ó. Agente comunitário de saúde. Então, a primeira parte do conhecimento específico está aqui, ó. Brasil, Constituição, República Federativa do Brasil, 1988, artigo do 96 ao 200. Então, é isso que a gente vai falar agora, do artigo 96 ao 200. Então, o que a gente precisa saber, gente? A nossa Constituição Federal, ela é, vamos dizer assim, um documento magno, um documento maior. Não existe nada acima da Constituição. Então, a Constituição, ela é como se fosse um manual de instrução. Não tem quando você compra qualquer objeto, compra um liquidificador, uma air fryer, uma impressora, e aí lá vem um manual de instrução. O que você deve fazer quando acender a luz vermelhinha? O que você deve fazer para ligar a primeira vez? A Constituição Federal, ela é como se fosse esse manual, né? Ele é um manual onde o Brasil ele vai seguir esse manual de funcionamento, certo? E a gente tem que lembrar que o nosso país, a nossa Constituição, ela é nova, tá? É uma Constituição de 1988, é uma Constituição bem novinha, né? Eu vou falar assim da minha idade. A Constituição tem 38 anos, né? Então, ela é nova, gente. Constituição de 88. Bom, no artigo 196 da Constituição, ela vem falar sobre um critério muito importante. Ela fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, certo? Quando ela fala assim, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido através de políticas públicas e sociais e econômicas, para visar reduzir o risco de doença e outros agravos, e objetivo o acesso universal, igualitário, das ações e serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ai, Cintia, mas aí ficou muito confuso, não estou entendendo nada. Vamos lá, né? Vamos entender esse artigo da Constituição. O artigo 96, ele vem falar de fato que a saúde é um direito de todos. Se a gente olha esse parágrafo, né, esse artigo da Constituição, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente olha e fala, com certeza, como assim a saúde? Que coisa mais idiota. A saúde, claro que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Porém, a gente tem que olhar com a cabeça da época que foi escrita, né? Em 1988, era um período de transição pós-ditadura, certo? A gente teve um período pós-ditadura, então, antes dessa Constituição, nós tínhamos uma outra Constituição que, na verdade, tinha ali alguns parágrafos institucionais que proibiram várias coisas, por exemplo, censura da informação, censura da comunicação, censura do voto, então não era todas as pessoas que podiam votar. Então, a nossa Constituição Federal, ela é considerada uma Constituição cidadã, que devolveu os direitos à população. Então, devolveu o direito de voto, devolveu o direito devolveu não, colocou a saúde como um direito de todos. Mas, Cíntia, a saúde não era um direito de todos? Não, não era um direito de todos. A saúde era um direito apenas das pessoas que pagavam, né, que tinha ali
a carteira assinada. Então, as pessoas que tinham carteira assinada, elas tinham direito a uma assistência à saúde, como as caixas de pecúlio, como algumas instituições, a gente tem, por exemplo, eu vim de Santos, lá tem o Hospital dos Estivadores, né, que era uma força trabalhista muito grande. A gente tem os hospitais da Marinha, né, que são também uma força de trabalho muito grande. Então, quem era da Marinha era muito chique, era bem requisitado, né? Hoje em dia, lógico que mas antigamente tinha um poder muito grande. Então, a saúde, ela só era para as pessoas que tinham carteira assinada ou as pessoas que tinham dinheiro para pagar os seus médicos de família, que eram os médicos que eles pagavam e o médico ia até a casa, né, fazer avaliação daquela pessoa, né, e tudo mais. Então, e as pessoas que não tinham? As pessoas que não tinham dinheiro e não tinham carteira assinada, elas iam depender das Santa Casa de Misericórdia, que são as instituições que acolhiam as pessoas, por exemplo, moradores de rua, pessoas à margem da sociedade, pessoas que não tinham carteira assinada, que não tinham para onde ir. Então, essas pessoas que não tinham condições de ter ali uma assistência minimamente assegurada, elas dependiam exclusivamente das Santa Casas de Misericórdia. E os atendimentos nas Santa Casa de Misericórdia, eles eram totalmente caritativos. O que é isso? Existiam muitas freiras que participavam das Santas Casas de Misericórdia, e daí até veio, a gente coloca que veio a percussão da enfermagem, né? Antigamente eram freiras, muitas freiras, na verdade, eram pessoas que os pais, né, muitas freiras não eram de fato assim uma visão religiosa, não era porque realmente elas queriam ser religiosas, eram porque às vezes os pais viam que elas se rebelaram, que elas não queriam casar, ou que não queriam casar com a pessoa que eles indicavam, ou que de repente engravidou fora do casamento, eles mandavam para o convento. E aí essas pessoas, como uma forma de indulgência, ou seja, de perdoar aquilo que elas passaram, elas cuidavam das pessoas mais necessitadas, que era uma forma de, como se fosse uma forma delas serem perdoadas pelos pecados dela. Então, a gente nota que o cuidado assistencial, ele estava longe do cuidado curativo, de fato, para cuidar e curar. Obviamente, teve muita organização, teve muitas coisas que saíram dali, desse meio, que hoje em dia a gente utiliza. Por exemplo, como a lavagem das mãos frente à redução da mortalidade das gestantes da época. Então, Samuel Wells, que era o precursor aí da redução de infecção através da lavagem das mãos, ele começou a observar que as freiras que atendia as mulheres, né, que faziam o parto ali das mulheres, um parto normal, antes delas atenderem aquela mulher, elas molhavam as mãos na água, elas lavavam as mãos para purificar na água benta. Então, elas lavavam a mão na água benta e ali elas iam atender aquelas mulheres. E elas atendiam, faziam o parto, e após aquele parto, elas lavavam as mãos, purificavam as mãos e iam atender outra mulher. E somente esse ato de lavar as mãos já conferia o quê? Uma redução da infecção. E aí Samuel Wells, que foi um médico da época, ele começou a observar o que essas mulheres faziam de diferente, que a taxa de mortalidade delas era menor do que a taxa de mortalidade dos médicos cirurgiões. E aí ele aplicou a lavagem das mãos nas cirurgias, né, de parto, e com isso reduziu drasticamente. Então, muitas coisas que realmente foram aplicadas na época, a gente utiliza até hoje como uma prática. Mas a gente tem que lembrar que lá naquela época, o cuidado era de uma forma caritativa, era um cuidado não realmente pensando ali numa ciência de cura, e sim numa função caritativa. Então, quando a gente fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a gente coloca a saúde num patamar diferenciado. Quem são todos? Todos é todos, né? É independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ah, se ela tem dinheiro, ela tem saúde. Se ela não tem, o que ela vai fazer? Não, ela tem direito de ser assistida na sua doença também. Então, quem tem dinheiro, quem tem pouco dinheiro, quem não tem nada, tem direito.
Cíntia, e quem não é brasileiro? A pessoa veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil, foi atropelada aqui no Brasil. E aí? E aí que vai ser atendido, porque todos que estão no território brasileiro têm direito à saúde. E de quem que é esse dever, né, da saúde? É o dever do Estado. Então, a saúde é um direito de todos, todos terão saúde, todos é todos, tá? Todos, seja brasileiro, não seja brasileiro, tá no Estado no nosso país, no Brasil, tem direito à saúde. E quem deve prover a saúde é o Estado. Que jeito que ele vai prover a saúde? Mediante a políticas públicas, sociais e econômicas. Cíntia, que políticas públicas, sociais e econômicas são essas? Quando a gente fala políticas sociais, está relacionado com a sociedade, né? Para você viver em sociedade. O que você precisa para viver em sociedade? Você tem que ter moradia, você tem que ter alimentação, você tem que ter energia, você tem que ter gás, você tem que ter estudo, você tem que ter uma boa saúde. Então, o Estado, ele garante através de políticas sociais. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido aquela política social que, por exemplo, é de habitação. As habitações da pessoa de baixa renda, ela consegue um financiamento para adquirir uma casa mais simples, tipo como se fosse um conjunto habitacional, é mais simples, é uma casa padrão, mas é uma casa que ela consegue adquirir com o projeto social, por exemplo, de habitação. Cíntia, o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política social e econômica. Por quê, Cíntia? Por que econômica? Porque a pessoa recebe um dinheiro, só que em contrapartida, esse dinheiro ela vai receber se o filho dela, ele condiciona, o Estado condiciona, você vai ter esse dinheiro se o seu filho estiver na escola. Então, você garante uma política social, ou seja, em sociedade a pessoa precisa estudar. Então, se a criança estuda, ela ganha aí o dinheiro do Bolsa Família. Ou também condiciona a questão da vacinação. A criança ela tem que ser medida, pesada, tem que ter peso, altura e a vacinação em dia. Tendo peso, altura e vacinação em dia, condiciona aí a um dinheiro. Esse dinheiro entende-se que, uma vez que ela recebe, esse dinheiro vai voltar para a economia, né? Automaticamente esse dinheiro vai ser gasto. Então, é uma política social e econômica. A gente tem agora o projeto Pé de Meia, né? O projeto Pé de Meia condiciona os alunos, principalmente do ensino médio, a estarem na escola, concluir o ensino médio. No final do ensino médio, a pessoa vai ter um dinheirinho ali uns R$ 3.000, eu não lembro, ao final do ensino médio, para ela sair já com um dinheirinho, ela concluindo esse estudo. Então, você garante uma outra política social. Sim, o Gás para Todos. Gás para Todos é uma política social recente, né, que é o Gás para Todos, que também ele condiciona, por exemplo, pessoa que tem ali o CAD único, que é baixa renda, ele tem direito a pagar mais barato, né? Tem um cartão que você consegue comprar mais barato o gás. Aí você pega aquele cartão e você compra o gás com aquele cartão que você recebe do CRAS, né? Então, assim, o Estado ele vai garantir mediante essas políticas sociais e econômicas. E qual que é a finalidade disso? Reduzir doenças e outros agravos. Vocês não concordam se a pessoa, a criança, ela está vacinada, se a criança está bem alimentada, se a criança ela está na escola, ela vai reduzir muitas doenças e também agravos, tá? Uma outra coisa que também vai objetivar vai ser o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde para promoção, proteção, recuperação da saúde. Quando a gente fala de promoção, a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que vai fazer uma caminhada, vou promover uma caminhada para o bem-estar das pessoas. Então, a pessoa começa a fazer uma caminhada, mas não necessariamente para reduzir obesidade ou para reduzir os níveis de pressórico, de pressão, por exemplo.
A promoção, ela está dizendo no sentido de você promover, né? Eu estou fazendo ações que vão ajudar a saúde como um modo geral. Já a proteção, você já tem ali um objetivo. Então, por exemplo, vou reduzir o consumo de sal, né, de sódio, da população que é hipertensa. Ou eu vou administrar a vacina da gripe no período que a gripe é mais influente, por exemplo, no período do frio. Ela tem mais influência nesse período, então eu vou fazer uma proteção, a vacinação. Vou fazer a recuperação. A recuperação, ela já diz ali com o paciente que já tem uma condição de saúde que já está prejudicado. Pode ser uma recuperação, por exemplo, de um paciente que perdeu a visão por conta da diabetes. Ou, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de trânsito. Então, promover a recuperação. Aonde que faz a recuperação, Cíntia? A recuperação já é nível especializado. Por exemplo, no SAD, a gente promove a recuperação, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que é o SAD, né, do município, ele faz a recuperação do paciente também, ou até mesmo na atenção especializada, por exemplo, com os fisioterapeutas. O paciente tem uma pós-fratura, precisa fazer uma fisioterapia. Isso é recuperação da saúde. Então, no artigo 196, fala especificamente sobre isso, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Como é que forma que ele vai garantir? Através de políticas públicas, econômicas e sociais, tá? E a finalidade é reduzir risco de doenças e outros agravos, tá? Para deixar a pessoa ter um acesso universal e igualitário em serviços e ações para proteção, recuperação e promoção da saúde, certo? Então, aqui, esse é o artigo 196, tá? Cíntia, que jeito que cai? Vamos ver aqui se eu acho uma questão de concurso aqui para vocês. Eu vou deixar o material, que é o material de concurso público, tá? Aqui, ó. O material de concurso público, tá? Várias questões de legislação. Então, Cíntia, eu acabei não falando, que forma que vai funcionar as nossas aulas? As nossas aulas, vocês vão verificar que elas estão organizadas por semana. O que é isso? Na primeira semana, vocês vão ter aula, por exemplo, os artigos da Constituição, você vai ter aula sobre a Lei 8080, sobre a Lei 8.142, vai ter aula sobre vigilância epidemiológica. E na aula seguinte, no nosso encontro da aula seguinte, a gente vai resolver questões e vai fazer um apanhado geral dessa aula, tá? Dessas aulas que foi. Justamente para quê? Para você estar no mesmo nível que todo mundo, né? Então, vocês têm aí uma semana para assistir às aulas da Lei 8080, Lei 8.142, assistir às aulas da Constituição Federal, assistir às aulas das notificações compulsórias, tuberculose, que eu vou subir aula, da hanseníase e hantaviroses. Então, vocês vão ter aí uma semana para assistir todas essas aulas. Cada dia você assiste uma aula, dá tudo certo para você assistir todas as aulas. E aí, depois, no final de semana que vem, a gente vai fazer esse aulão. Esse aulão, você vai responder questões, responder as questões, e a gente vai fazer um aulão explicativo de todo esse conteúdo, certo? Só um pouquinho, peraí. Bom, eu vou pegar aqui uma questão do artigo 196. Vamos lá? Ó, artigo 196, pergunta 79. Foi uma pergunta da banca Fundatec de 2021, tá? Está escrito assim: o artigo 196 da Constituição Federal de 88 define a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução dos riscos de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviço para. Para o quê, gente? O que vai fazer?
promoção, proteção e recuperação da saúde. Olha aqui, a gente já achou. Eu falo assim que a dica, você vai falar do artigo 96, o que essas ações de serviço vai fazer? Vai fazer PPR, promoção, proteção e recuperação da saúde. Mas vamos ver a letra B? Promoção, sim. Recuperação, sim. E redução. Não, redução não fala nada de redução, né? A outra, letra C, prevenção, sim. Na verdade, prevenção, promoção, proteção e recuperação. Então, a gente já vai escrever, né? Vamos colocar ali P, PR, né? PPR, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, promoção está certo, recuperação está certo e redução está errado. Prevenção, proteção e recuperação da saúde. Proteção, sim. Recuperação, sim. E prevenção, não. Né? Prevenção, aqui. Prevenção, não. Então, promoção, proteção e recuperação da saúde. Peraí. Isso mesmo. A letra D, promoção, proteção e redução. Então, aqui está errado. Promoção e proteção está certa, redução está errada. Prevenção, promoção e recuperação da saúde. Está vendo que eles repetiram praticamente aqui, ó. Promoção está errado, prevenção também não está. Então, a nossa resposta, letra A, promoção, proteção e recuperação da saúde. Vamos ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá vendo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a... Peraí. Então, aqui, ó, promoção, proteção e recuperação da saúde, PPR, tá? Então, artigo 96, olha como é que perguntou. O que que ele perguntou? O que que vai, essas ações, né, que o Estado vai fazer? Peraí. Então, ó, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, só para vocês verem como é que eles perguntam, né? Como é que é perguntado na prova de concurso público. Então, artigo 96. Vamos ver se a gente acha mais algum. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver. Acordo, depois crédito, papapá. Esse aqui do artigo 200. Vamos ver. Esse aqui não. Esse aqui do artigo 98. Vamos ver se a gente acha mais algum do 196. Eu vou tentar deixar vários materiais com várias perguntas do artigo da Constituição, para a gente poder, vocês irem respondendo. 199. Vamos ver, acho que vai ter pouca de 196. Às vezes, no artigo 196, eles perguntam assim O também. sítio. A saúde, por exemplo, assim, é um direito de todos, e exclui o do Estado, por exemplo. Eles gostam de perguntar todas as questões que falam somente, exclusivamente, apenas, né, nas alternativas, vocês têm que prestar atenção, porque ali pode ter uma casca de banana. Olha aqui, ó. Aqui tem uma outra pergunta. Segundo o artigo da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação da saúde. Com base no artigo citado, assinale a alternativa correta. Letra A. Sim, tipo, Considera-se a política de oi, saúde Cíntia. como política social
e, portanto, assume-se a saúde como um direito inerente à cidadania. Então, vamos lá. Considera-se a política de saúde como política social e, portanto, política de saúde e política social e, portanto, assume-se como direito inerente à cidadania. De fato, né, a gente coloca aqui, né, a política de saúde como política social é um direito inerente à cidadania. Mas vamos ver a outras alternativas, vamos ver se a gente acha alguma alternativa que esteja mais correta. Vamos ver aqui. Assegura-se o direito aos serviços sanitários básicos a todos os cidadãos pela implantação de um sistema universal de saúde. Olha só, aqui nessa questão do artigo 96, peraí, a gente tem que lembrar que esse artigo está falando que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, mediante a políticas econômicas e sociais, né? Que vai visar a redução de agravos e a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, quando a gente está vendo aqui que ele vai falando sobre várias outras coisas, segura-se o direito a serviços sanitários básicos a todos os cidadãos pela implantação de um sistema universal de saúde. Na verdade, não é só o básico, não é só isso que vai ser para garantir um sistema universal. Então, isso aqui está errado por quê? Não é isso só, né? A letra C, estabelece o acesso ao atendimento em hospitais e unidades básicas para todos os cidadãos filiados à Previdência Social. Olha o que ele está falando, né? Ele está falando que o serviço de atendimento de hospitais e unidade básica vai ser para todos os cidadãos que estão afiliados à Previdência Social. Isso aqui era antigamente, né? Antigamente a gente tinha aí um serviço de saúde. Vocês estão enxergando? Eu acho que parece que eu estou na frente. Agora que eu estou vendo aqui, peraí. Antigamente, os serviços de saúde, ele era somente para as pessoas, né? Eram somente para as pessoas que contribuíam com a Previdência Social. Então, por isso que você tinha aí, estabelece o atendimento ao acesso de serviços de saúde, né? Hospitais, unidade básica para todo cidadão afiliado à Previdência Social. Então, isso aqui está errado, porque isso aqui não é mais, né? Antigamente era assim. Atribui-se ao Executivo Federal o financiamento de políticas de saúde hierarquizada em função da precariedade do acesso, da distribuição econômica e social. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Né? Artigo 96 não fala sobre nada do executivo, não fala nada de financiamento, não fala nada sobre hierarquia. Então, essa questão aqui está errada. Visa estabelecer um sistema único capaz de promover a saúde mediante progressiva eliminação das doenças e enfermidade? Tem nada disso, né? Então, via estabelecer um sistema único. A gente tem um sistema único de saúde. Ele sim, ele faz ações para promover a saúde mediante a eliminação e diminuição das doenças, né? Mas não é uma progressiva eliminação das doenças. A gente tem ali a eliminação das doenças mediante as aplicações das políticas públicas, né? Por exemplo, vacinação, campanha de vacinação, campanha de erradicação de algumas doenças, né? Poliomielite, desnutrição, obesidade, mas não é mediante a progressiva eliminação das doenças, tá? Então, a nossa alternativa certa é essa aqui, ó. Considera-se a política de saúde como uma política social e, portanto, assume-se como um direito inerente à cidadania, tá? Então, a saúde participa de uma política social que assume a saúde como um direito inerente à cidadania. Então, quando a gente fala que a saúde é um direito inerente à cidadania, a gente está falando que é o básico para o cidadão, né? A gente tem que ter isso para exercer a cidadania. Vamos ver aqui se a gente acha uma outra questão do artigo 96. Acho que não tem pouca, né, questão, vamos ver.
Tem mais um 98. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, gente, para eu poder passar para vocês. Um artigo específico, né? Artigo 96. Aqui, ó. A saúde, conforme expresso no artigo 196, tá vendo aqui, ó, 130. A saúde, conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever de quem? Da União, da sociedade, do Sistema Único de Saúde, do Estado, do município, tá? Então, aqui está perguntando: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, aqui, ó, União. União, quando a gente fala União, a gente está falando a nível. A gente está. Peraí, filho. Peraí, só um pouquinho. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? Então, pode perguntar de quem que é a saúde. Então, eles podem colocar exceto do Estado, ou a saúde é um direito apenas do Estado, tá? Então, tá errado. A saúde é um direito de todos, né? E dever do Estado, tá? O Estado, lógico, que ele não exclui da sociedade, da família, não é só do Estado, né? Porque a coletividade, né? As pessoas, a família, a sociedade tem o dever também de garantir a saúde, né, para as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o lixo, é o dever do Estado, né, através aí de financiar o município, de trazer recursos para fazer a retirada dos lixos na sociedade. Mas também é dever do cidadão de colocar o lixo no local correto, de recolher os lixos, não jogar em via pública, né? Então, a gente tem um dever coletivo, certo? Então, a saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, aqui está dizendo da União, da sociedade, do SUS, do Estado e do município. Então, a resposta certa é um direito do Estado, tá? Vamos ver se tem mais uma. Deixa eu ver. 98, 200, 197, 196. Deixa eu ver. Aqui. Artigo 96. Ó. O artigo 96 da Constituição Federal define a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Na prática, esse artigo significou o quê? Então, na prática, lembra que a gente falou um pouquinho da história? Aí ele vai perguntar o que isso significou. Então, na prática, significou a criação do INANSP. Claro que não, né, gente? O INANSPES, ele foi excluído, né? A gente antigamente tinha o INANSPES, e hoje a gente não tem mais. O nosso agora é o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Na prática, a letra B significa que a base fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde, olha só, né? A gente tem aí que na prática, de fato, quando ele falou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a gente teve aí, foi uma base fundamental para a criação do nosso SUS, né? Vamos deixar isso aqui como uma alternativa, uma bolinha, ó. Vou deixar aqui. Então, essa aqui a gente sabe que está errada. Letra C. Na prática, esse artigo significou a criação das unidades básicas de saúde? Claro que não, né? Porque não é só das unidades básicas de saúde. A gente teve aí uma modificação do nosso sistema único, né, universal de saúde. Na prática, é uma definição de saúde do Conselho Nacional de Saúde? Nada a ver, né, gente? Não tem nada disso de definição de saúde do Conselho Nacional de Saúde, tem nada a ver. Na prática,
esse artigo 196, ele disse, na prática, esse artigo significou a forma da organização do SUS, né? Na verdade, aqui a forma da organização do SUS, esse artigo, quando ele fala saúde é um direito de todos e dever do Estado, ele não falou somente da organização do SUS, porque a organização do SUS, ela vai estar na Lei 8080, que vai falar de como é que o SUS vai ser organizado, o que vai ser o Serviço Único de Saúde, como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser organizado, vai ser nessa Lei 8080, certo? Então, aqui vocês poderiam ficar em dúvida entre a B e a E, tá? Mas a letra B, então, na prática, falar que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e que a finalidade vai ser para promoção, proteção e recuperação da saúde, é uma base fundamental para a criação do nosso SUS, né? Porque o SUS, ele foi fundamentado na Lei 8080, a Lei 8080 que vai definir como é que é o funcionamento do SUS, a organização. Já no artigo 196, na Constituição, foi que definiu como é que a saúde ia ser estruturada. Ela vai ser estruturada porque todos vão ter direito à saúde. De que forma que isso vai acontecer? O Estado tem que garantir através de políticas econômicas e sociais. Para quê? Para reduzir a promoção, proteção e recuperação da saúde e reduzir agravos. Então, esse artigo 96, ele serviu como base fundamental para a criação do nosso sistema único de saúde. Então, depois do artigo 96 de 1988, a gente teve lá a criação da Lei 8080. A gente fala que a Lei 8080, ela inventa o quê? Inventa o nosso SUS, tá? Então, letra B. Vamos ver aqui se tem mais. Então, na prova, gente, vocês vão ter que conversar. Antes ser um doido, essa metamorfose ambulante, do que errar questões da prova. Então, olhou questões da prova, você vai conversar com a questão, né? Vai falar. Então, basicamente, aqui, ó, uma outra questão, né? De acordo com o artigo 96 da Constituição Federativa Brasileira, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução, dos riscos de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Tá certo ou tá errado isso, gente? Certo, né? E falou certinho, definiu, tá? Então, o que eles costumam mudar, tá? Eles costumam mudar essa parte, né? A saúde é um direito de todos e o dever. Eles colocam aí que o dever é o dever da família apenas, é o dever do Estado apenas, é o dever da pessoa apenas, né? Eles colocam esse apenas, né? Ou coloca não é dever do Estado, tá? Eles encaixam aqui um não, então você precisa atentar, né? A saúde é um direito de todos e não é dever do Estado, ou é dever do Estado apenas. Colocou essa palavra apenas, somente, né? A gente tem que atentar. O que mais que eles mudam? As políticas, né? Econômicas e sociais, tá? Sociais e econômicas, eles mudam. Eles podem colocar políticas educativas, tá? Políticas, pode colocar financeira, tá? Eles mudam essa palavrinha aqui. O que mais que eles mudam? Que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Eles gostam de trocar essa parte aqui. Tá? Eles colocam lá para proteção, recuperação e reorganização, ou promoção, prevenção e recuperação da saúde. Eles trocam essa palavra aqui, por exemplo, como prevenção. Certo? Então, vocês têm que atentar a essas palavrinhas. Então, se você está com o caderno anotado aí, coloque, anotem essas palavras-chave, ok?
Então, basicamente, o artigo 196. Eu vou agora estender só para o artigo 197 para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, tá? Para não ficar muito extenso esse nosso encontro. Aqui, artigo 197, tá? Da Constituição Federal. Artigo 197. Então, o que ele vai falar nesse artigo 97? São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vou ler primeiro, tá? E depois a gente vai discutir um pouquinho. Então, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoas física ou jurídica de direito privado. E cabe ao poder público a regulamentação, fiscalização e controle, chamado REPICO, tá? Para vocês memorizarem. Bom, vamos lá. Cindy, explica para mim o artigo 97. No artigo 97, gente, lembra que a gente está falando da Constituição Federal, que é o dicionário, é aquele manual de instrução, né? Vem falar sobre, de fato, o que que é, né? Aí, o que que é, de fato, a, a saúde. Então, ele definiu que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, que o Estado vai fazer políticas sociais e econômicas. Então, social está relacionado com a sociedade, econômica está relacionado com a economia, que vai girar a economia, para garantir e reduzir os riscos de agravo e garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde. Já no artigo 97, ele vai falar que, assim, são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Todos os serviços de saúde é de relevância pública. Então, falou que interfere na saúde, é de relevância pública. Ah, Cíntia, como assim? A gente teve o caso, eu não lembro que ano foi, se foi 2021, que aquele caso da cerveja Belo Horizontina, que foi uma contaminação na hora ali da refrigeração da cerveja. E aí a gente teve algumas pessoas que acabaram se contaminando e algumas pessoas que foram a óbito decorrente da contaminação dessa cerveja. E quando aconteceu isso, o Estado entendeu que tudo isso era de relevância pública, né? Isso daí era uma coisa que o Estado precisava interferir, né? Então, foi a vigilância sanitária fazer a fiscalização, foi vários órgãos, né, públicos que foram fazer essa investigação e verificar de fato se foi verificar de fato do que aconteceu, porque aquilo foi um grau de relevância pública. Então, todo o julgamento do juiz, do Tribunal da Justiça, quando ele vai julgar algum caso, ele vai primeiro avaliar se aquele caso é de relevância pública, né? Então, todos os serviços de saúde, seja qualquer tipo de agravo relacionado com a saúde, uma lesão permanente, uma lesão definitiva, ou, por exemplo, uma lesão passageira, a pessoa ficou uma paralisia, mas conseguiu recuperar. Ou, por exemplo, a pessoa ficou com uma lesão permanente, uma deformidade permanente, mas foi relacionado com alguns serviços de saúde, né? Então, seja ele clínicas, seja ela relacionado com alimentos, tudo que é relacionado à saúde é de relevância pública. Interferiu a saúde, vai ser de relevância pública. E cabe ao poder público fazer o quê? Vai regulamentar. Que jeito que vai funcionar, por exemplo, os estabelecimentos de bebida? Que jeito que vai funcionar os estabelecimentos de saúde? Que fato que vai regulamentar, de fato, como é que funciona um hospital, uma clínica, né? Então, e isso depois, ele vai fazer a regulamentação, vai ocorrer a fiscalização. Uma outra coisa até que a gente fala que foi incluído no artigo da Constituição, teve um caso que aconteceu em 87, se eu não me engano, que foi o acidente do Césio, em Goiânia, tá? Foi um acidente radioativo. E até a data desse acidente não existia
como é que se organizava, como é que era, por exemplo, um hospital, ele funcionava, por exemplo, que nem esse hospital que teve aí radioativo, era um hospital de clínica que fazia quimioterapia e radioterapia. E aí, esse hospital, ele foi desativado. E aí, os materiais do hospital ficou lá no hospital, né, desativado. E aí, foi um pessoal que era catadores de reciclagens e acharam aquela peça, levaram ela para vender, que era uma peça de cobre grande. Nisso chegou lá no local para fazer o desmonte, né, no material de reciclagem, eles desmontaram. Quando eles desmontaram, eles viram um pó azul, que era esse elemento radioativo, só que eles não sabiam. E aí passou na mão, a menina Berenice, que foi a primeira mais acometida, ela estava com aquele pauzinho na mão, depois logo em seguida ela foi comer, não lavou a mão, e ela ingeriu uma grande quantidade desse elemento radioativo, que era o césio-137. Então, a partir desse acidente, quando regulamentou a nossa Constituição Federal de 88, que fez aí, que entendeu que precisava de normas específicas de como que iria ser feita a desativação desses hospitais, de como ia ser feita a desativação desses locais, desses estabelecimentos, aí incluiu-se a regulamentação, tá? Então, o poder público ele vai fazer a regulamentação, vai fiscalizar e vai fazer o controle. E quem vai fazer tudo isso? Ele pode ser feito feito diretamente através dos órgãos públicos ou através de terceiros, como, por exemplo, uma instituição filantrópica, autarquias, né, que são hospitais de autarquias, entidades privadas ou até mesmo de direito público, né, de jurídico, de físico, jurídico, de direito público ou privado. Então, quem que vai poder participar dessa fiscalização? Todos os órgãos que queiram se inscrever e que queiram participar, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que fiscaliza sei lá, as clínicas de estética. Eu faço um cadastro ali dentro da regulamentação do SUS e a gente consegue participar, né, dessa fiscalização através aí, obviamente, se for autorizado. Então, tudo isso, quem que pode fazer? Instituições públicas, privadas, através de pessoas de direito físico, jurídica, de direito privado ou público, tá? Então, todos vão participar da regulamentação, fiscalização e controle, certo? Vamos ver só agora a questão aqui para encerrar a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui, artigo 197. Aqui. O artigo 197 da Constituição Federal versa sobre a saúde como direito de todos e dever do Estado? Não, né, gente? A gente já viu que a saúde como direito de todo e dever do Estado é o artigo 196, né? Não é o artigo 197. Letra B. As ações e serviços públicos de saúde, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem o Sistema Único de Saúde? Não, isso aqui a gente vai ver lá na definição, né, do SUS, tá? Isso aqui não é. Letra C. A relevância pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, no termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física, jurídica e de direito privado. Achamos, né, a nossa alternativa. Então, a relevância pública das ações e serviços de saúde, ou seja, os serviços de saúde, elas são de relevância pública. E cabe ao poder público dispor, no termo da lei, sobre o REFICO, regulamentação, fiscalização e controle, tá? Podendo ser através de terceiros ou também de pessoa física, jurídica, de direito privado. Aqui achamos a nossa alternativa. E a letra D vem falando, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Essa aqui a gente vai ver no artigo 199, né? Não é no artigo 196. Aqui. 28, 200. Vamos ver se a gente acha mais uma do artigo 97, tá? Constituição Federal, 98,
Deixa eu ver se eu acho mais alguma. Artigo 98, 98, 200, artigo 99, 200. Será que não vai ter mais nenhuma do artigo 197? Não é possível. No meio de tanta questão, não tem mais uma do 97. Vamos ver aqui. 98, 99, 99, todos, 96, promoção de abaixo. Eu acho que não vai ter nenhuma outra de 197, gente. Mas, só tem 196, 198. Não vai ter. Mas, basicamente, gente, ó, que nem a gente falou. Então, tudo que é relacionado à saúde é de relevância pública, tá? E vai caber, né, o poder público fazer a regulamentação, fiscalização e controle, tá? E a sua execução pode ser feita diretamente ou através de terceiros, por pessoa física, jurídica, do direito privado, certo? Então, deixa eu ver aqui, por favor, repete o início sobre o critério de escolher para ser aprovado. Além da nota, pois bem no início tocou campainha especificamente sobre a idade, depois o término. Ok, aqui a Luciana tinha perguntado, isso aqui é referente ao edital, né? No edital eu falei que, além da nota, né, a pessoa vai tirar a nota lá da prova, certo? E aí pode acontecer de alguém tirar a mesma nota que você, né? Então, por exemplo, você acertou lá 80 pontos. E aí você tem lá 3 pessoas que acertou 80 pontos. E aí, que jeito que vai ficar? Quem que vai ficar em primeiro? Quem que vai ficar em segundo? Quem que vai ficar em terceiro desses 80 pontos? Né? Se todos tiraram a mesma nota. Então, como é que vai ser utilizada? A primeira coisa é a idade. Vai ser considerada a pessoa que é de maior idade. Então, se você tem 20 anos e a Maria tem 50, a Maria vai passar na frente, né? Se ela acertou 80 pontos igual a você, Maria passa na frente, certo? Cíntia, nós três temos a mesma idade, todos os três têm 20 anos, né? E então, qual que vai ser o próximo critério? O próximo critério vai ser a questão de conhecimentos específicos, né? A pessoa que tirou mais nota na prova de conhecimentos específicos, ela vai passar na frente. Cíntia, todos têm a mesma idade, todos acertaram a mesma quantidade de questões de conhecimento específico. E aí? E aí que agora vai para os acertos de português, né? A pessoa acertou mais questão de português, ela vai passar na frente. Cíntia, as pessoas têm a mesma idade, acertaram a mesma quantidade de questão de específico e acertou a mesma quantidade de conhecimento em língua portuguesa. O que vai ser feito? Vai ser feito um sorteio, tá? Se todo mundo, vamos dizer assim, tirou a mesma nota, mesma idade, mesma quantidade de acerto de conhecimento específico, mesma quantidade de conhecimento de português, vai ser feito um sorteio, certo, Luciano? Então, desculpa que eu vi agora. Então, basicamente é isso, certo? De nada. Bom, é isso, pessoal. Eu vou parar aqui, tá? A gente fez aí praticamente, né, das 2 às... Agora são 4, né? 4 horas, das 2 às 4. Para não ficar muito extenso, né? Eu vou encerrar aqui. Essa aula vai ficar gravada. Então, basicamente, o que eu fui nessa aula inaugural? Para vocês conhecerem um pouquinho da minha didática, um pouquinho da metodologia. Vocês vão saber um pouquinho sobre o edital, né? Tem muita gente que às vezes tem dúvida no edital, como é que vai ser a prova, quantas questões que vai ter, quando que vai ser nossa prova. Então, a prova vai ser dia 19 de setembro.
A prova, vocês têm que... vai ter 20 questões de conhecimento específico, 5 de português, 5 de matemática, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, certo? O critério de desempate, eu falei para vocês. A nossa semana de aula, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. As nossas semanas de aula, deixa eu tirar. Mas, ó, logo quando vocês acessarem o conteúdo no e-mail, né? Quando vocês que adquirirem o treinamento, vai chegar uma confirmação para vocês no e-mail de acesso. Vocês vão colocar lá um e-mail e uma senha para poder acessar. Quando vocês entrarem na plataforma da QIFI, vai aparecer essa imagem aqui, ó, agente comunitário de saúde preparatório. Vocês vão acessar. Acessando a esse conteúdo, se for pelo computador, vai aparecer assim. Se for no celular, vai aparecer a imagem de outro jeito, mas basicamente vai ter todas essas informações aqui. Então, aqui as boas-vindas. Eu acho que eu subi. Subi as boas-vindas, um pouquinho me apresentando. Apresentei um pouquinho do cronograma de aula. Então, vocês vão clicar e vai aparecer aqui o cronograma de aula, tá? Serão as aulas que serão liberadas por semana. Dicas de como estudar, tá? Isso aqui é muito importante vocês olharem para vocês se organizarem. E como é que vai funcionar as aulas. Então, as aulas vão ser divididas por semana, tá? Essa aqui, tuberculose, hanseníase, arbovirose, eu vou subir. Aqui é a aula de notificação compulsória. Ela começa no tempo de 19 minutos. Eu coloquei aqui, ó, começa tempo em 19 minutos, tá? Porque essa aqui foi uma introdução de um outro curso que eu tinha dado, tá? Mas é a mesma aula que vai ser utilizada para vocês, porque é o mesmo conteúdo, tá? Então, aqui, ó, clicou, vocês vão assistir a aula, e tem resolução de questão, tudo mais. Vou subir essa semana essas aulas aqui, tuberculose, hanseníase e arboviroses. Primeira semana, vocês vão ter os artigos da Constituição, vai ter o revisão, vai ter mapa mental, vocês vão ter a Lei 8080, a Lei 8.142. Terminou a primeira semana de aula, a gente vai fazer um aulão, tá? O aulão de sábado que vem. Sábado que vem a gente vai fazer um aulão às 2 horas da tarde. A gente vai entrar em aula sem atraso, 2 horas para a gente poder aproveitar. E a gente já vai, ó, fazer um apanhado de todo o conteúdo, tá? Geralmente, ó, que nem eu fazia aqui, ó, na Lei 8.142, olha aqui, ó. Quando eu dou aula, eu sempre faço esse apanhado, tá vendo? Isso aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para cá. Ó, não vou conseguir mexer, tá? As telas aqui para mim. Mas eu sempre faço uma revisão, tá vendo que eu fiz uma revisão aqui sobre a vigilância, a notificação compulsória, a reforma sanitária, artigos da Constituição, aí até entrar na Lei 8.142, tá? Por que eu faço isso, sentindo da aula? Que é para poder fixar. Então, quando eu for falar na aula que vem sobre a Lei 8, por exemplo, vou falar com vocês, se vocês viram a Lei 8080, a gente vai resolver questões. E aí a gente vai fazer um apanhado geral do que é a Lei 8080, o que é a Lei 8.142, e é isso que a gente vai organizar com todas as nossas aulas, certo? Galera, então, basicamente, deixa eu sair aqui, deixa eu tentar tirar. Basicamente é isso, a nossa primeira aula, tá? Nossa organização da nossa primeira aula. Então, todas as aulas serão online, né? Vocês vão acessar o conteúdo aí na plataforma. E também nós temos uma vez por semana nossa aula ao vivo para tirar dúvidas. Então, vocês podem mandar aqui, ó, que nem a Luciana mandou. Explica para mim sobre o critério de escolha, né, para ser aprovado, além da prova, o que mais que vai ser considerado? Aí eu fui respondi para ela. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês tragam para a aula. Aproveitem essa aula. Eu gosto de entregar, só não vou ficar mais tempo porque, de fato, senão fica extremamente cansativo, né?
E então as aulas ficaram gravadas, essa aula vai ficar gravada e eu vou estar passando para vocês essa aula, tá bom? Para vocês assistirem depois com calma e até mesmo quem não conseguiu assistir. E é isso, pessoal. Vocês têm dúvidas? Dúvidas? Vocês gostaram da aula? Tem dúvidas? Conta aqui para mim, né? Quem consegue escrever, escreve aqui. Quem melhor, gente. Eu acho que eu vou pedir para vocês colocarem aqui, ó, no grupo, né? Coloquem aqui no grupo de estudo, tá? Coloca aqui no grupo de estudo ali o que vocês acharam dessa aula, tá? Coloca, Cíntia, eu gostei muito, Cíntia, eu não gostei, Cíntia, eu queria que fosse falado sobre tal coisa. Coloquem lá nesse grupo o que vocês acharam que eu vou estar olhando e a gente vai estar alinhando todas as nossas aulas. Certo, pessoal? Então, um grande abraço. Ninguém tem perguntas? Eu vou encerrar aqui a aula, vou mandar para vocês e é isso, certo? A gente vai organizando os próximos, certo? Aqui, alguém quer dar um oi para vocês. É isso, gente. Com Deus, hein? Boa tarde.